E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Música Pra Ver, o espaço no qual o musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, criador do site, e introduzo aqui um episódio cheíssimo de conteúdo sobre reconhecimento e popularidade. Dois termos que, querendo ou não, rondam muito tudo que o Música Pra Ver tem escrito e produzido desde 2010. Seja porque são fatores que influenciam as escolhas que fazemos, então, para conversar com alguém, para ter um videoclipe ali na capa do site, ou para fazer uma publicação em rede social, ou também porque queremos trabalhar para que um determinado artista ou banda tenha esse reconhecimento, ganhe mais popularidade entre nossos leitores e ouvintes. E cada episódio do podcast Música Pra Ver é diferente um do outro, alguns trazem surpresas, cada um tem seu tema, cada um tem seu elenco de convidados e também a maneira com que nós conduzimos aqui o papo difere de um para outro. E como esse aqui tá um pouquinho maior do que de costume, eu quero desde já te contar o que você vai encontrar daqui pela frente. Além de um bate-papo entre os pavezeiros sobre reconhecimento e popularidade na música, tem uma matéria com o André Barcinski e o relançamento de seu livro Barulho, também um papo com o Iago O Próprio, uma matéria com Lourdes da Luz e a matéria de capa, como você sabe, é com o Russo Passapusso, que você certamente conhece de algum dos seus inúmeros projetos, como a banda Baiana System. E é muito interessante notar como cada pessoa que veio aqui ao podcast trouxe a sua noção do que é reconhecimento, do que é popularidade, entre música tocada em novela, entre ser mencionado no BBB, ou também a resposta que tem dos ouvintes, a resposta afetiva que tem do seu público. Enfim, para começar tudo isso, eu trago um papo com Mamundi, ou melhor, com Marcela Valle, uma artista que eu posso acompanhar, que eu tenho o privilégio de acompanhar já há uma década com o Música Pra Ver. E cada vez que Mamundi lança alguma coisa, todo mundo aqui do site, todo mundo aqui do podcast fica agitado para ir conhecer logo. E seu novo single, Sem Necessidade, aqui nos bastidores ganhou essa aura de acontecimento, sabe? Até porque ele vem com a presença de Tágua Tágua nos vocais e na produção, e também com Giuseppe entre um dos produtores. No papo que você ouve agora, a Marcela nos conta sobre a produção dessa música, mas também sobre premiações e outros títulos que ela ganhou nesses anos de carreira. Marcela, eu sempre fico curioso, olhando para sua trajetória, pensando na sua discografia. Você é realmente uma pessoa que fica curiosa real, né, velho? Você gosta, né? Eu Você dá gosto, eu de fato acompanho tua discografia, desde lá de trás. Mas eu fico pensando assim, é muito interessante falar com gente que é cantora, que é instrumentista, que é compositora, que é produtora. Como que é para você poder se mostrar multifunção? Só que além disso, como que é para você ter ou não ter o reconhecimento da sua completude? Nossa, foi. Qual é a parte final? Ter ou não ter o reconhecimento da completude? Engraçado você falar isso. Ontem eu tava. Acho que amanhã faz 11 anos que eu soltei Calor do Amor. E eu Hum, fiquei um pouco chocada de como as coisas fazem sentido, assim, né? Calor do Amor era completamente um monte de sintetizador e tudo mais, e sem necessidade é bateria crocante, driveada, guitarra e voz e acabou, não tem mais nada lá. É um vazio que são quatro, eu fiz quatro versões dessa música. Ela veio de um trap, depois ela foi. E aí eu, quando mandei mensagem pro Taguatágua, eu falei, bicho, só você vai conseguir me ajudar a resolver isso, porque é uma coisa de fechar a tampa, não é para mandar para um produtor fazer, isso é abrir um corpo e fazer plástica, sabe? uhum. Então, quando ele veio e falou, cara, será que vale adicionar uma voz aqui? E eu já com essa ideia muito de gravadora, eu falei, puta, os caras vão encrencar que tem que documento, não sei o quê. Eu falei, vai, dá para fazer. Então, produção musical para mim, hoje em dia, ela é um lugar de produzir as próprias músicas, defender um projeto diante de uma gravadora, tá, por exemplo, na comissão do Grammy, como foi ano passado, né, e dar esse start. E aí ficar sempre lembrando das matérias, das coisas, na época, em 2012, que era muito. Ah, essa música que é meio lo-fi, que parece Marilina Lima, mas que não se sustenta porque não tem lugar, né? Eu lembro de uma matéria muito específica assim, do Fita Bruta falando disso, de que isso não ia durar no tempo, né? E aí, quando eu entro no blog, já não tem o blog.
Hum, Isso para mim é muito parece que o curioso. jogo virou, não é mesmo? É. E ao mesmo tempo que foi muito foda, tipo, até você e esse time de profissionais que estavam vendo a gente ali ao vivo, sabe? A gente testava a coisa, subia pro SoundCloud e não é não é muito diferente do público hoje em dia, sabe? A gente está falando de 10 anos, cara. Tipo, posta uma Uhum. música no Spotify, sabe? Completamente diferente. Eu me sinto muito grata por chegando até aqui e grata e ao mesmo tempo cansada um pouco de explicar também que não é sobre ter sucesso, né? Minha ideia nunca foi ter sucesso. E é muito difícil de explicar para as pessoas até o momento que eu cansei de explicar para as pessoas, sabe? Elas não. Eu Uhum. lembro que uma vez eu encontrei uma fã, eu estava num baile, assim, baile de favela. Ela falou: O que que você está fazendo aqui? Eu falei: Eu estou fazendo aqui, ouvindo música igual a você. Tipo, e sempre tentando desmitificar esse lugar de não pode estar, porque não, eu vou estar, sabe? Correndo o mesmo risco que as pessoas, vivendo, ouvindo a música alta que elas estão ouvindo. Tá meia-noite voltando de uma festa, vendo a cidade, vendo como o meu corpo preto está andando, sendo vítima, sendo a pessoa que pode assaltar alguém, como sempre foi, e ao mesmo tempo você chega numa reunião e você está no comitê do Grammy Latino e você está na frente de um projeto de cultura em Fortaleza, sabe? E pagando conta e compondo para os outros, e muito. É muito glorioso para mim saber que eu consigo me virar no mundo neoliberal numa coisa dessa e entender muito esses passos todos de ser famosa, de ser reconhecida, essas pequenas histórias assim, e como isso na minha música ela vai refletindo, assim, as coragens, sabe? Coragem de desmontar uma música que já estava quase indo para subir e falar, não, vamos voltar, vamos pegar e tal. Eu confesso que se não fosse Mamundi e Marcela juntas, assim, eu acho que ia ser bem mais difícil. Mas eu gosto dessa festa, assim. Então, eu estou muito animada para esse lançamento. Eu acho que os fãs vão gostar, porque eles vão gostar, mas eu estou ansiosa para as outras, porque é aquela Mamundi que se tivesse R$ 10.000 em 2012, estaria com certeza num chart aí da vida. Não sei se top 1, mas estaria no chart. Porque o que eu sinto é a mudança de som que eu estava caçando naquele momento que hoje em dia um produtor e as produtoras, enfim, conseguem resolver muito mais fácil, porque o recurso ampliou, né? A gente, não só eu, óbvio, mas assim, a Letrux, o Silva, o Roger, sei lá, o Dorgas, toda essa cena de pessoas, sabe? Papisa, tem muita gente que estava vendo a mesma coisa e a falta da gente não ter os recursos está fazendo a gente e hoje estamos todo mundo aqui sobrevivendo, né? Com muito mais facilidade e tendo outros desafios, que essa aqui é a doideira, né? 100%. Por falar em doideira, é muito louca a narrativa de você falar do espantamento da fã, de você estar no baile e ela não te encaixa naquele lugar, justamente pelas narrativas que ela recebeu suas. Por exemplo, Mamundi vencedora de prêmios Multishow, Mamundi com Grammy Latino na estante. Como que é viver em primeira pessoa, talvez esse lugar dúbio, não sei, entende? Esse lugar que também é muito múltiplo de percepções e múltiplos, eu imagino, de você poder viver em primeira pessoa lados diferentes de cada uma dessas categorias, enfim. É isso. Eu não sei, André. Quando eu comecei essa história toda, fazer música na Zona Sul do Rio de Janeiro já é um puta desafio. Não é Uhum, muito diferente de tocar no Lollapalooza ou não sei o que. Você vê que são só as ferramentas, né? Tem uhum, uma coisa de que a minha música me defendeu muito a vida inteira. Se não fosse a minha música, eu não ia estar aqui, né? Ou as pessoas iam me eleger para contar uma história que não é minha. E eu sempre uhum, fugi muito disso, assim, né? sim. De ser a mulher preta, tipo, não, eu sou a mulher preta, eu sou a mulher preta, eu sei disso, mas eu sou muito mais que isso. Então tem uma coisa muito de ficar lembrando para você e para o mundo que você é muito maior que essas narrativas, né? Porque quando as pessoas querem encaixar a gente, e eu acho também de se permitir continuar existindo, sabe? A minha vida só faz sentido se eu estiver existindo, assim. Eu vim da igreja, então é claro que eu amo ir pro baile, é claro que eu amo o Pose do Rodo. Sou apaixonada por esses caras, pelo Lennon, pela Nina do Porte, sabe? É claro que eu amo a Marina Sena e eu canto as músicas. Tipo, eu sou fã dessas pessoas, sabe?
Porque elas me lembram. Tem uma coisa que um amigo me disse, inclusive lá em Las Vegas, ele falou: as pessoas acham que a gente é velho, que quer ser adolescente, né? Mas não é. O tempo que a gente estava trabalhando, se fudendo, a gente não estava tendo tempo para fazer. Então, o tempo é relativo, sabe? Eu acho muito isso, assim. Eu vivo intensamente porque eu não tinha recurso, porque eu não tinha segurança. Então, por isso que eu falei com ela, eu falei, ó, tô aqui no baile igual você, filha. Vamos ver isso aqui. E é uma experiência. E eu quero levar minha vida assim, né? Cada vez mais. É claro que tem uma violência do mundo, e às vezes é por isso que vale a pena ser uma Grammy, não sei lá o quê, porque se um policial me pegar, ele pode dar um Google, vai que ele me libera, sei lá, vai que ele me mata. Nunca vou saber, né? A vida ainda tem isso também. Ainda tem isso também. Eu estou muito curioso, voltando ao assunto de Sem Necessidade, eu estou muito curioso para saber por que você escolheu essa para ser a primeira música que a gente conheceu aqui do disco. Porque eu acho essa canção, essa música, esse papo muito gostosinho e com os meus cálculos novos de produção musical e tá vendo muito essas coisas, eu acho que ela é uma música que as pessoas que não me conhecem vão deixar na playlist delas. Tem isso, assim. 36 anos, né? Apesar de parecer que tem 27, enfim, todo mundo diz, 27, 28, falar que bom. Ser preta é bom porque você fica com a pele ótima. Mas é entender também qual é o público que eu quero que me ouça agora, sabe? Tem uma coisa muito de voltar para essa coisa do indie, no sentido de guitarra, bateria, voz, baixo. Eu gosto muito desse lugar. Eu tenho falado isso durante as entrevistas aqui, que indie não é mais independente, né? Graças a Deus as pessoas entenderam, assim. Então, a playlist indie do Spotify, que tem 1 milhão de seguidores, são músicas fodas, que podem muito bem ser uma música pop no Brasil, mas elas são indies. Eu acho que o mercado está conseguindo cada hora abrir um nicho diferente, porque a demanda tá absurda, né? Desde esse estouro, por exemplo, da Billie Eilish, que ninguém sabia o que era aquilo, de repente, de índia, a menina foi para, tipo, global. Então, eu acho que ia ser necessidade nesse lugar dela ser essa crocância e pequenininha, ela parece a caixa de bombom, mas no seu fone a gente espancou ela para ela ficar alta, né? Foi muito essa coisa do estudo de som também, e saber como é que o fã vai lidar com isso, o que ele gosta, assim, né? Sim, muito bom. Como é que foi estar com o Tágua Tágua e com o José fazendo essa música também, contando com a produção, no sentido de como é que é a troca entre vocês? São três pessoas, três personalidades aí que para mim são diferentes, né? Olhando daqui. Então, como é que foi poder estar junto nessa? O José, cara, é um amigo, é um cara que gostava muito dos sons de Mamundi. Eu acompanho ele há muito tempo já. É um moleque que eu falava, mano, como que esse moleque tá fazendo essa música? E a gente é muito parecido, assim. As piadas são sobre melodia, sabe? É uma grande loucura. E o Tágua Tágua, desde o Ana Bijalva, eu sempre percebi que de todos nós ali fazendo aos trancos e barrancos, eles estavam muito mais à frente. Essa coisa do rock no Sul sempre foi muito, né, bem estabelecida entre eles, assim. Lembro da gente tocar no Meca, por exemplo, Bugarins, Taguatá, o Ana Bijalva, Mamundi, e a gente fala, caramba, os caras... Eu ficava vendo o show, falava, cara, aqui, sabe? Tipo uma banda chamada Black Drawing Chalks. Já viu Uhum. essa banda? Eu não sei Que falar o era de nome, mas Goiânia. É, sim. tipo assim, uma cena de rock com indie muito bem formada desde o começo, até o próprio Vanguard. Foram bandas Uhum. que me inspiraram muito, assim, né? Que já estavam bem prontos, assim. E aí, quando eu mandei mensagem pro Tágua Tágua já nesse processo novo, eu falei, cara, ele vai resolver esse final aqui para mim. Esse final aqui ele vai resolver. Daí ele falou, claro, meu, vamos. E é um amor, é um querido. Felipe é eu acho que é um grande presente desse ano, assim, para mim, porque como um bom pisciano, né, muito, muito intenso, eu como leonina, tipo, José também, então a gente vai fundo, assim, a gente se joga limpo, a gente tá ali, e eu acho que isso vai refletir muito na música. Até a Mariana Marvão, da Balaclava, perguntou o que que São Paulo está fazendo comigo. Eu acho que São Paulo tem uma velocidade, né? Na minha terceira temporada aqui, de tipo, tá mais adulto, tá num apartamento bom, tá perto da cidade, que você tem estímulos a toda hora, né? Pessoas muito disponíveis e com vontade de fazer, que é o que eu estou sentindo na cena do Rio, por exemplo, de trap e rap, que a galera tá numa fome absurda, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento.
E foi uma parceria, assim, a gente vai fazer muita coisa junto agora. Eu estou muito animada, porque falando de som, eu acho que, já que agora tem plugin disponível, barato, a gente consegue mixar, masterizar bem, a gente consegue ter um sound designer, que o José me trouxe muito isso. Ele falou, cara, sound designer, que é a pira, que é a nova pira da molecada, né? A galera tá fazendo outra coisa. O pessoal já não tá fazendo o que a gente fazia 10 anos atrás. Então, tá sendo muito foda e isso vai com certeza me dar cancho para fazer. Eu lanço o álbum agora em abril e no segundo semestre já quero fazer outra coisa, assim. Parabéns, São Paulo, pela pilha. E a experiência de dirigir o clipe, como é que foi? Esse clipe eu fiz com o Guilherme Junqueira, né? Eu e ele, assim, ele veio muito com essa história da tela em branco, da história de tipo, vai você para esse lugar. Porque a gente falou, pô, será que a gente chama alguém para fazer foto, para fazer figurino? Ele falou, não, cara, vamos lá na Osklin, tipo, que é um parceiro do clipe. E a gente pegou uma camisa, uma calça. Ele falou, senta aqui, toma um café, canta essa música várias vezes, vai pensando. E foi um desafio, assim como a música, né? Porque é um lugar vazio. Para mim, que sempre vim muito de encher de efeitos, texturas e assuntos, e clipe também, que é corte, corte, muita imagem legal, tá num espaço em branco foi um puta desafio. E a ideia que eu falei com ele, e ele traduziu muito bem, assim, com a equipe que montou, não queria que ficasse com cara de Rio de Janeiro, né? Eu queria que ela ficasse um cara de qualquer lugar. Então, a necessidade de não fingir e baixar a guarda, tá em Nova York, tá no Rio, na praia, tá aqui em São Paulo, né? Tem uma hora que a câmera dá uma desregulada, assim, ela sobe, tipo, é essa confusão que é de todo mundo, né? A gente é adulto, mas ainda toma umas pernadas ainda das relações. Por isso que eu acho que falar de amor é sempre tão precioso, assim, né? Vai ter roubado até o fim. Fala galera do Música Pra Ver, meu nome é Vitor Henrique, estou aqui com o meu parceiro Guilherme Gurgel e mais um papo aqui sobre música, como sempre. E o que eu queria perguntar, na verdade, é sobre o que que você acha, assim, o que que você tem em mente, o que que passa na sua cabeça, quais são os nomes que passam na sua cabeça quando o tema é artistas pouco reconhecidos pelo seu trabalho. Bom, eu já vim preparado, vim armado com dois nomes que eu acho que precisariam muito mais de reconhecimento e popularidade. O primeiro é uma banda que chama Peter Cat Recording Co. O nome certinho vai estar lá na página do episódio no site do Música para Ver, mas é uma banda indiana que eles fazem uma música que é uma música muito chique. O vocalista tem uma voz grave, muito linda e maravilhosa. É assim, é uma música de salão, assim, tranquila, com umas letras que é só porrada. E por que que eu acho que merecia mais reconhecimento e popularidade? Bom, começando que é uma banda indiana. Eu, particularmente, acho que isso é uma autocrítica, e eu acho que é uma crítica que vale para muita gente, né? Falando de uma atração internacional, a gente geralmente vai direto para o eixo Estados Unidos, Inglaterra, no máximo ali uma França, uma Espanha, né? Então eu acho que a gente pode expandir isso muito mais. Eu acho que tem muita música na Ásia, na Índia, né? Na Ásia, muito além do K-pop também, que eu acho que a gente pode explorar muito mais. E essa banda foi uma grande descoberta, assim, que eu acho que abriu meus olhos. Eu acho que o Vitor está aqui comigo também, é um ótimo exemplo disso, de uma outra coisa que abriu meus olhos para a diversidade musical que tem no mundo todo, muito além dos gêneros que a gente costuma escutar, e às vezes você ouve e bate muito legal, bate muito forte. Eu acho que essa banda é um exemplo, eu acho que essa banda vai ser assim para quem mais ouvir também. Saindo do mundo e vindo para o meu bairro, para minha região, para BH, tem um outro nome que eu acho que merecia mais reconhecimento, que é a Paige. A Paige, ela é daqui de BH, ela tem muito pouco reconhecimento, assim, fora da bolha de BH, e ela faz um pop chiclete muito gostoso. Porque, assim, a gente fala de pop chiclete no Brasil, geralmente vem os mesmos três nomes na cabeça, assim, que estão sempre no mainstream. Então, assim, o que ela faz é muito bem produzido também.
Eu acho que é impossível a pessoa ouvir o hit dela, cara, hoje é meu aniversário, e não sair cantando esse refrão pelo resto do dia. Então, assim, são minhas duas dicas que eu acho que todo mundo já pode começar a ouvir para já ajudar a dar mais reconhecimento, mais popularidade, porque merece. Tanto pelo fato de ser fora do eixo internacional que a gente está acostumado, quanto pelo fato também da importância de a gente valorizar o artista local. Então, eu estou valorizando o meu aqui, acho que mais gente pode procurar também os seus e valorizar e ouvir, reconhecer e dar popularidade para quem merece. É uma pauta que é bastante importante para mim, né? Essa coisa de eixos, como você falou, esse eixo é, Inglaterra, Estados Unidos. Eu estava vendo agora uma colega minha, também jornalista musical, a Bárbara Martins. Ela acabou de publicar um vídeo falando sobre a repercussão do show da Kali Uchis no Lollapalooza e de como a gente conhece poucos artistas latino-americanos. Ela falou um pouquinho do Drake também, mas assim, principalmente essa pegada de como a gente conhece poucos artistas latino-americanos e como isso acaba influenciando também até nos lineups dos festivais que rolam aqui no Brasil, os festivais que têm nomes internacionais que rolam aqui no Brasil e que muitas vezes a gente não conhece muita coisa. Acho que perpassa um pouco por isso, pelo reconhecimento e pelo conhecimento do que está rodando, do que está acontecendo no mundo inteiro, na América Latina, na África, na Ásia. Você falou da Ásia, você falou da Índia, cara, tem nomes interessantíssimos na Índia, tem nomes interessantíssimos na música paquistanesa, e que a gente fica meio, cara, isso daqui está acontecendo. Existe uma outra possibilidade do que a música pode ser. Você falou da Índia, eu pensei logo numa galera que tem feito um som que dialoga com o Hindustini, que é um gênero musical clássico, meio que música clássica indiana, que é o Jauti. Eles lançaram um álbum tem 2 anos, foi em 2021 agora, com um produtor em inglês que eu não vou lembrar o nome agora, mas é isso, você vai ouvindo e tem uma coisa também de elegância, uma coisa de diferente, uma coisa meio mística, que não cai exatamente no exótico, mas é um diferente que te transporta, é um diferente que te instiga. E isso é uma coisa que eu sempre penso quando eu estou ouvindo música. Eu gosto muito de ouvir coisas que estão me instigando. E você citou dois nomes, eu vou citar um nomezinho também, assim, para além de tudo que eu poderia falar de outros lugares, tá? Mas eu vou citar isso porque é uma coisa que a gente já conversou aqui também, com principalmente o André, sei que se identifica, mas tem algumas bandas que elas acabam virando um grande monstro, mandando super bem numa música e fazem aquele sucesso e depois viram uma coisa que meio alguém que eu já ouvi falar, meio Somebody That I Used to Know, mas não é especialmente ele, mas New Radicals, que acho que é uma banda que fez um boom ali no final dos anos 90. O New Radicals, eles tiveram aí uma vida útil razoavelmente curta. Eles lançaram um álbum solo, Maybe You've Been Brainwashed Too. Eles voltaram para fazer um episódio especial de reencontro agora para comemoração da eleição do Biden. Mas é isso, eles tiveram um boom muito forte. Eles lançaram You Get What You Give, eles lançaram Someday You Will Know, e foram duas músicas que bombaram bastante, viraram trilha sonora de filme. Você ouve ali Clique, e a última música que toca no Clique é You Get What You Give, é um clipe que empolga, você vê a galera tocando terror no shopping e pulando no chafariz e jogando as roupas pro alto, e você fala, cara, isso daqui é muito sobre o que é ser jovem, e você se sente jovem ouvindo. E eles têm um álbum completo que é maravilhoso. Todo esse Maybe You've Been Brainwashed Too é maravilhoso, tem letras incríveis, tem melodias incríveis, até o nome do álbum e a música principal, ela tem uma pegada crítica e meio The National, que é uma coisa de, cara, sentir as coisas às vezes é doloroso, mas isso não tira a poesia da vida, não tira o lúdico e a urgência de viver. Eu acho que eles têm um dos trabalhos, pelo menos pessoalmente, que mais marcam essa urgência e essa dramédia que é estar vivo. Acho que eles têm uma coisa muito bacana. O Greg, ele compõe muito bem nesse sentido. Ele foi indicado há alguns anos atrás ao Oscar também, com Begin Again.
aquele filme bonitinho do Mark Ruffalo com a Keira Knightley. É isso, é um cara bom que ficou em off por muito tempo e fico me questionando sempre. Por quê? Porque artistas como ele e como eles ficaram tão em off. E porque também a gente aí não está deixando de conhecer, como o Gui falou, vários outros gêneros que podem expandir o que é a música para gente. Ou como a Bárbara falou, como a gente não está deixando de conhecer muita coisa interessante de hispanohablantes, sabe? De artistas hispanohablantes, de artistas latino-americanos que estão aí fazendo um trabalho incrível, para além do que tem o apelo comercial nos Estados Unidos. Né? Coisas incríveis estão acontecendo com gêneros incríveis ali mesmo, na América do Sul, na América Central, e tem vida, tem identificação, tem um apelo de identificação muito grande, e que a gente. Eles não têm reconhecimento, eles não ganham dinheiro, eles não vão para os festivais, os festivais ficam repetitivos, a gente fica com gosto repetitivo, e acho que isso perpassa também a questão das premiações. Enquanto a gente está realmente balizando tudo que a gente ouve, numa lista de fim de ano que sai, nos indicados ao Grammy, né? Queria também ouvir um pouco disso, de que correlação você faz, Gui, do quanto um Grammy da vida interfere no nosso gosto musical, quanto uma lista X vai interferir no que a gente consome, ou não só no que consome, no caso aqui do que a gente está conversando, do que a gente deixa de consumir, né? Bom, eu talvez seja um pouco radical demais ao falar de premiações, porque eu acho que tá na hora da gente perceber um pouco que a gente está supervalorizando demais as premiações, né? Como você mesmo disse, parece que as coisas vão se afunilando e quanto mais algumas coisas são reconhecidas, algum tipo de música, perfil de artista é mais reconhecido, mais é só aquilo que a gente escuta. Então, assim, e as premiações perpetuam isso, né? É o que a gente vê é isso. As premiações perpetuam esse afunilamento da indústria musical. Então, eu acho que a gente pode buscar dar menos valor para as premiações. Né? Eu acho que deve ser muito bacana para um artista receber uma premiação, com certeza, mas o que a gente vê hoje, principalmente nas grandes premiações, é quanto maior o artista já é, mais chances ele tem de estar recebendo um prêmio grande em uma premiação grande. Então, talvez olhar para prêmios menores também pode ser uma saída para a gente poder expandir um pouco esses horizontes, dar reconhecimento para mais gente, porque eu acho que o que está acontecendo é uma concentração de reconhecimento, que as premiações têm um grande papel nisso. Tentarei ser sintético, tá? Tal como você, eu tenho um pouco dessa. Eu sou um pouco radical em relação a prêmios. Eu acompanho, visualizo e vou tentando entender o que está rolando, mas, putz, é exatamente isso. Afunila muito para uma indústria musical, para a forma como, para a lógica como a indústria está funcionando. Isso corta muita coisa. É isso, deixa a gente conhecer, faz a gente deixar de conhecer muita coisa que é interessante. Os influenciadores estão falando dos mesmos nomes, sempre. Os portais estão falando dos mesmos nomes sempre. E o que a gente está deixando de conhecer? De que lugares, que tipos de música, que tipo de sensações, que tipo de conexões a gente está deixando de estabelecer com diversos lugares e diversos tipos de arte, diversos gêneros musicais que poderiam estar tocando a gente de uma forma muito bacana. Acho muito bacana você falar, cara, outros prêmios musicais ou prêmios menores, porque traz exatamente isso. Pode trazer um foco que de repente a gente não está tão. Às vezes até as categorias ampliam um pouco mais o que está acontecendo e o que a gente pode acessar. Eu acho que isso tem um valor imenso. Conheci coisas maravilhosas nesse ritmo, nesse caminho aí. Putz, é isso. Acho que é muito de pensar o quanto da gente, até um pouco do que eu falei recentemente no site, na resenha que eu fiz do vídeo novo do Quinones, é isso, tipo, o quanto a gente está deixando de conhecer de nós mesmos quando a gente se fecha para determinados estímulos. Acho que isso é, pelo menos, uma provocação que vale a pena. Em 93, André Barcinski ganhou o Prêmio Jabuti por Barulho, seu primeiro livro. 30 anos depois, ele prepara um relançamento da obra, com 70 páginas a mais do que o original,
em um financiamento coletivo. O link para esse financiamento você encontra na página deste episódio, lá no musicapavê.com, na aba podcast. E além desse link você encontra oportunidades de escutar e de ver tudo que nós temos conversado aqui ao longo deste episódio. Bom, o André Barcinski, para quem não sabe, é um baita de um faz-tudo da comunicação e das artes. Ele é diretor de cinema, roteirista de televisão, além de fotógrafo e jornalista cultural. E com tanto tempo de carreira, é claro que ele teve muito a acrescentar sobre o tema desse episódio. André Barcinski, eu acho que é um privilégio, uma honra que a gente tem de poder acompanhar bandas desde suas primeiras fases até o momento em que elas dominam o país ou o mundo, não é mesmo? Conta um pouco pra gente como é a sua relação com poder ser esse observador e narrador ao mesmo tempo. Olha, em primeiro lugar é um prazer participar aqui do podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa coisa de conhecer grandes artistas do início ao fim, você tem que ter um pouco de sorte também, né? Do início ao estrelato, digamos assim. Você tem que ter um pouco de sorte também para estar na hora certa quando aquele artista está despontando, né? Porque não é comum isso, né? Você pegar, conhecer digamos ali no nascimento, né, nos primeiros shows, nas primeiras atividades profissionais, um artista que você vai seguir a vida inteira. Eu tive alguns exemplos assim, mas muito raros, assim, sei lá, eu sou amigo do pessoal do Sepultura, vi os caras já no meio dos anos 80, quando eles eram muito pouco conhecidos, e depois eles viraram uma grande banda e tal, foi um caso. Mas são raros, viu, André? São muito difíceis, assim. Você tem que estar no mesmo lugar, na mesma hora, tem que ter uma conexão tempo-espaço aí muito difícil, né? É verdade. Ao mesmo tempo, sendo narrador e observador, nós podemos também acompanhar aqueles nomes que nós criamos algum tipo de afeto até, mas também, criticamente pensando, mereceriam muito mais do que ganharam, seja de público ou também de parte da crítica, né? Você consegue lembrar de alguns casos desses que você acompanhou nos últimos anos? Ou ao longo dos anos, né? Cara, consigo. Eu tenho uma banda do coração, assim, que eu acho que é uma banda que nunca teve o reconhecimento devido, que é o Mudhoney, né? Uma banda da época do grunge de Seattle, que existe desde o fim dos anos 80. Os membros do Mudhoney participaram de outras bandas, Mother Love Bone, Green River, com membros do Melvins, membros do Pearl Jam e tal. E foi uma banda que explodiu. Não chegou a explodir, digamos assim. A banda irmã deles, a banda vizinha, explodiu, que foi o Nirvana, né? E o Mudhoney teve um sucesso momentâneo ali, mas foi bastante, eu diria, eclipsado pelo sucesso avassalador do Nirvana. Então, o Mudhoney nunca acabou, é uma banda que existe desde fim dos anos 80, tem, sei lá, mais de uma dúzia de discos, cada um melhor que o outro, continua tocando, e eu acho que é uma banda subestimada. Eu acho que é uma banda que, se ela tivesse terminado, nos anos 90 e depois voltado 10 anos depois, hoje estaria tocando para 30 mil pessoas, sabe? Porque tem muito isso também, né? O timing de você acabar uma banda e voltar à banda alguns anos depois, como fizeram, cara, todos aí, de Pixies a Smashing Pumpkins, né? Todo mundo deu um hiato na carreira e voltou depois muito maior. E com eles, até por eles verem a música como uma atividade de puro prazer, assim, eles não se consideram músicos, eles não são músicos profissionais até hoje, cada um deles tem uma profissão diferente e tal. Eu acho que eles nunca tiveram essa ideia de ver a carreira como um projeto, sabe? Eles sempre fizeram o que dava na telha deles, e eu acho que isso comercialmente para eles foi muito ruim, mas artisticamente foi muito bom, porque eles estão fazendo discos maravilhosos desde os anos 80. Exatamente. E falando sobre o Barulho, que, já que estamos dentro desse assunto de reconhecimento e popularidade, né? Sim. Ganhou o prêmio Jabuti na época, né? E eu imagino que seja um grande marco para você na sua carreira. Como que é para você hoje, 30 anos depois, então, poder revisitar essa obra? Olha, o Barulho foi meu primeiro livro, eu escrevi ele em 91, ele sai em julho de 92 e ganha o Prêmio Jabuti em 93. O Prêmio Jabuti, para quem não sabe, é um prêmio importante da literatura brasileira, e ele ganhou o prêmio de melhor reportagem, livro-reportagem, né? Para mim foi incrível, assim, eu não morava mais no Brasil na época. No final de 92 eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu fiquei a década de 90 quase toda,
E assim, foi uma surpresa, porque o livro estava sendo vendido em bancas de jornal, ele era um livro lançado por uma editora pequena, Pauliceia, mas ele teve uma distribuição em banca porque ele vinha junto com a revista Bis, né? Você pagava uma coisa a mais e levava o livro também. Então ele teve uma distribuição bem feita em banca de jornal pelo país inteiro. Mas André, eu não acompanhei essa repercussão do livro, porque como eu morava fora, e era uma época pré-internet quase, a gente era totalmente isolado, né? Eu fiquei muito surpreso, assim, quando teve a indicação ao Jabuti, mais surpreso ainda quando eu ganhei o Jabuti, né? Não esperava mesmo, assim. E foi só quando eu voltei ao Brasil, no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, que eu comecei a ouvir relatos de pessoas que moravam no interior e compraram um livro, compraram na banca de jornal, e aquele livro fez com que elas conhecessem bandas que eram então desconhecidas para ela, e o livro virou uma fonte de consulta importante, né, numa época em que no Brasil havia muito poucos livros de música. Então, ao longo desse período todo, desses últimos 30 anos, o livro saiu de catálogo no final dos anos 90, e, cara, virou meio um item de colecionador, assim, porque estava sendo vendido na internet por tipo 400, 500 reais, sabe? Uma coisa absurda, assim. E como eu tinha os direitos do livro e tinha todas as fotos, porque eu fotografei também o livro, né? Eu escrevi e fotografei, eu decidi relançar o livro agora numa versão capa dura, formato grande, com as fotos escaneadas de uma maneira mais profissional, mais legal. E fiz uma segunda parte com uma seleção de fotos de shows que eu tirei entre 88 e 99. Então tem 70 páginas a mais que a edição original, só de fotos e histórias inéditas, sabe? Tem uma questão aí que eu acho interessante, que é quando você escreveu esse livro, era comum nós lermos sobre bandas que nós nem sempre conseguíamos ouvir naquele momento, né? Existia um intervalo entre conhecer uma banda pela leitura e conhecer uma banda por escutar um disco, por exemplo, né? Quando você vai lançar ele hoje, trabalhar essas páginas a mais, em algum momento você leva em consideração a facilidade do acesso hoje a uma banda que você pode mencionar ali e talvez o leitor de hoje não conheça? Olha, é uma pergunta muito legal, mas eu acho que hoje ficou tão fácil ouvir qualquer coisa, né, que eu não preciso mais, por exemplo, na edição original do Barulho, por exemplo, eu tinha, depois de cada capítulo, só para explicar para quem não conhece, né? Muita gente não conhece. O livro Barulho é basicamente um relato, é um roadbook, digamos assim, um livro de estrada. É um relato de uma viagem de 7 ou 8 semanas que eu fiz aos Estados Unidos em setembro de 91, em que eu visitei 6 ou 7 cidades e entrevistei as bandas que eu mais gostava em cada uma delas. Então eu fiz os Ramones em Nova York, fiz o Red Hot Chili Peppers em Los Angeles, fiz os Cramps em São Francisco, fiz o Jello Biafra do Dead Kennedys em São Francisco também, fiz toda essa cena de Seattle, Nirvana, Mudhoney e Ted, a Sub Pop em Seattle, né, que é no noroeste do país, e fiz em Chicago o Ministry, né, que é uma banda mais industrial, assim. Então o livro é meio um relato desses quase 2 meses, eu viajando com 2 amigos pelos Estados Unidos, entrevistando bandas, fotografando bandas e conversando com pessoas sobre bandas e tal. No final de cada episódio, de cada capítulo, eu fazia questão de botar a discografia da banda, que outros sons você podia procurar, porque a gente tá falando de 1991, era muito difícil achar esses discos no Brasil, né? E não havia realmente, cara, onde procurar, assim. Então, para a pessoa que queria conhecer o Ministry, que outras bandas eram semelhantes ao Ministry, tinha isso no livro em 91, e ficou totalmente irrelevante isso na versão 2023, né? Porque qualquer um pode ouvir qualquer uma daquelas músicas com uma facilidade impressionante e achar discografias inteiras de bandas com 2 cliques, né? Então, ficou, para responder a sua pergunta, o livro, não pensei muito nesse aspecto, mas ele é sim adaptado aos novos tempos, no sentido de que ele não precisa explicar ou dar todo o caminho das pedras para as pessoas que hoje têm uma facilidade imensa em ouvir, né? Iago, o próprio, vive um momento muito interessante da sua carreira. Ele é um cara um tanto quanto distante da mídia, da imprensa, e mesmo sem esse tipo de reconhecimento, os seus números nas plataformas de streaming já passaram dos 100 milhões. Ou seja, é um daqueles casos de popularidade
que nem sempre vem acompanhado de um reconhecimento. E eu deixo claro que nós aqui do Música Pra Ver estamos prontos para mudar essa situação. O meu amigo Guilherme Gurgel conversou com ele sobre o seu primeiro EP, O Inquilino, que acabou de sair. E essa aqui é uma ótima oportunidade para você conhecer mais do artista, se é que você ainda não conhece. Iago, queria começar falando sobre o EP, O Inquilino. Achei incrível, ouvi muito. E você já tem alguns anos de carreira, já tem uma visibilidade com alguns singles lançados, mas eu queria saber se você considera que esse EP é meio que uma apresentação formal do seu trabalho para o público. E como que é o conceito que você trabalhou, o que que você tentou trazer? Certo. Eu acho que o EP, ele foi o primeiro passo, né? Assim, eu demorei um tempo para conceber ele, porque eu tinha isso na minha cabeça, né? De que um álbum, um EP, ele tem que ter uma trama, ele tem que ter uma história. Então, eu estrategicamente, desde o início, eu lancei só singles e me preparei durante muito tempo para fazer esse EP. Assim, eu estou tentando fazer EP, acho que fazem 2 anos, né? Até que ele começou a tomar forma, né? Então, acho que foi respondendo a sua pergunta, eu acho que o EP, eu acho que ele é uma apresentação minha, mas ele é uma camada. Acho que é uma camada minha que eu estou apresentando. Acho que o que vem realmente artisticamente, definitivamente, né, o meu olá para o mundo, ele vai ser o meu álbum. O EP, lancei ele já meio que sendo o lado B, sabe? Não tá, Uhum. não tá dentro de uma proposta comercial, assim, de ter algo que eu falo, uau, isso vai ser um fenômeno, mas ele diz muito mais sobre mim. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, sim, eu estou falando sobre mim no EP, ele é muito íntimo, e eu acho que ele traduz um estado de espírito meu que tá dentro dessa trama do inquilino, né? Mas é uma faceta do artista. Eu acho que a condensação final, ela vai vir nesse trabalho que vai seguir, que vai ser o álbum. Você falou aí que seu objetivo era contar uma história, trazer uma trama. Você pode falar um pouco o que que é essa história? É uma parte da sua história? É isso? O inquilino, ele é um mergulho, né? Um mergulho para dentro de mim, assim, enquanto pessoa. É uma relação dual que eu quis construir do EP, né? Porque, assim, eu sou muito visceral no que eu escrevo. Então, esse EP, ele carrega muito de mim, né? Muito das minhas vivências, até de coisas inconscientes, que eu, ouvindo as músicas depois, eu falo, pô, tô colocando um negócio que é muito meu aqui, sabe? Tipo assim, é meio que a abertura de um mundo, né? Do meu mundo. E aí, acho que o grande jogo do inquilino assim, quem se dispõe a ouvir acaba visitando meu mundo. Então, permite que eu seja um inquilino, né, do ouvinte, ao mesmo tempo que o ouvinte ele é meu inquilino, ele está me escutando, ele está entrando no meu mundo, é meio que uma troca. Então, vem daí essa parada do inquilino, né, do ocupar um espaço, dessa troca. E temos também um outro significado que mora dentro dessa trama inquilinística, é sobre o inquilino artístico que me habita. E que eu acho que não só me habita, como habita todo ser humano. Acho que todo ser humano possui uma personalidade que se manifesta através da arte, seja a arte que for, seja a poesia, seja a pintura, seja a dança. Existe um impulso de criação, sabe, algo genuíno que vem de dentro. Para Uhum. mim, é algo que eu não tenho controle. Eu não sento assim e falo, bom, vou escrever uma música, né? A música, ela vem para mim em diversos momentos, assim, sabe? Tipo assim, e às vezes são raros, às vezes não, às vezes simplesmente sai uma música, às vezes eu faço uma música. E às vezes uma música, ela fica em maturação por muito tempo, aí eu pego um trecho de algo que eu fiz lá atrás e eu remodulo, eu vou muito pela melodia, é algo muito intuitivo e acho que visceral é a palavra, assim, na hora de escrever. É como se fosse realmente um inquilino que me habitasse que eu não conheço muito. Eu preciso me conhecer melhor, eu acho. Mas eu preciso conhecer melhor o inquilino. Mas vem disso, assim. Massa. Você falou bastante sobre vivência, você falou muito essa questão, né? Usou essa palavra várias vezes, habitar. E eu vi que você nasceu na Zona Leste de São Paulo, morou em Caracas, na Venezuela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas vivências e como que isso influencia na música que você faz hoje. Legal, boa pergunta. A minha vida ela foi
né, desde o início eu fui muito nômade, né? Mesmo morando na Zona Leste, eu morei em Itaquera, morei em Arthur Alvim, morei na Patriarca, morei em Mogi das Cruzes com a minha avó, fui para Venezuela. E eu acho que, bom, olhando por épocas, né, eu acho que a Venezuela ela trouxe um leque maior de possibilidades. Eu acho que tudo que a gente escuta, pelo menos para mim, né, meu cérebro ele funciona de uma maneira que meu cérebro funciona, né? Mas a minha memória musical, ela é muito boa. Então, eu acho que tudo que eu escuto, tudo que eu consumo, ele fica armazenado em algum local. E desses locais que eu crio. Eu acho que é um acúmulo de referências. O meu som ele é um acúmulo de referências regurgitado da minha forma, assim, sabe? Eu acho que tudo que eu consumo, ele causa uma marca, um impacto. Então, na Venezuela, a gente veio com a salsa, veio com reggaeton, veio com sonoridades latinas, né? Na Coab, veio funk, né? Veio rap, vieram samba, veio também, né? Eu cresci num coletivo artístico chamado Dolores, enquanto eu morei em São Paulo, ou seja, na volta de São Paulo, foi dos 12 aos 19, eu cresci rodeado de artistas, então consumindo arte, consumindo poesia, né? Meu pai ele me deu acesso a muitas coisas, a muitos CDs, a muitos discos, a muitas. Então acho que tudo isso ele está encaixado de alguma forma, tanto a movimentação periférica, né? O estar na rua, o caminhar, o ter que lidar com coisas, né? Com experiências da noite mesmo, com as vivências, né? Com a realidade, com a violência. Tudo isso forma quem eu sou hoje. Acho que é um conglomerado de experiências, né? Junto com... Eu sempre gostei muito de música, então, escutando muita música. Não escuto, assim, eu não sei nada, assim, internacional quase, assim. A galera fala, tal pessoa, tal rapper, tal... Eu não consumo, porque tem tanta coisa pra fazer aqui, né? Tem tanta coisa pra gente descobrir ainda no Brasil, assim, tem muita coisa, velho. Eu consumo muita coisa antiga, eu tenho muito vinil, assim, e adoro descobrir, mas eu não sou muito conectado com o mercado externo, assim. Mas é isso, acho que, em suma, é isso. Acho que os lugares tiveram esses impactos, assim, né? Na minha vivência, na minha história. Temos latinidade, temos periferia e temos MPB. Eu vou trazer um pouco aqui do tema desse episódio, que a gente vai falar um pouco sobre reconhecimento dos artistas, essa questão de popularidade. E assim, eu acho que tem várias formas de reconhecimento, né? Que pode ser chamado para um festival foda, receber um prêmio, ter muitos números nas plataformas, até tipo sua família gostar muito da sua música também é um reconhecimento. Enfim, eu queria saber de você. Quando a gente fala de reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento da sua música, o que que vem primeiro para você? O que que você valoriza mais? Acho que o reconhecimento, para mim, ele tá diretamente a ser escutado, a ser consumido. É que tem vários tipos de reconhecimento, né? Aí que mora que é a parada, mas no meu íntimo as pessoas cantando as minhas músicas, sabe? Eu lançar o EP e fazer um show e a galera cantando a parada, tá ligado? Cantando junto, você vê que o que você tá fazendo tá reverberando, assim, tem dimensão da responsabilidade que é fazer um som, saca? Mas acho que o reconhecimento, putz, principalmente, né, no mês de 2022 para 2023, é muito relativo, né? Na real, é bem injusto, né? Tipo, a parada do reconhecimento, porque eu conheço tanta gente foda, velho. Tanta gente foda que tem trabalho tão incrível que é muito. Que tá, é muito relativo o reconhecimento. Eu acho que ele não tá diretamente ligado ao merecimento. Acho que a música é uma parada bem cruel, né? A indústria da música, né? Eu conheço muitos artistas incríveis e, tipo, não tô falando da boca pra fora. Tem pessoas que eu sou fã que infelizmente não conseguem viver da arte, saca? Eu acho que eu tive. Eu acho que tem sorte no meu caminho e tem muito do momento em que acho que as coisas foram feitas, do acreditar no processo, do porquê né, o que motiva alguém a fazer música, né? Tipo assim, meu objetivo nunca foi ter fama e nem dinheiro, saca? Eu fiz música porque eu precisava me expressar. Então, desde o começo, quando eu decidi, foi algo muito, muito genuíno. E eu acho que é muito delicado falar de reconhecimento, porque a gente pode cair num papo meio meritocrático, assim.
e eu sei que não tá diretamente ligado uma coisa à outra. Mas é massa ser reconhecido. E tá sendo reconhecido, e tá sendo chamado para festivais, e tá sendo consumido, e as pessoas estarem de olhos e atentos no meu trabalho. Isso é incrível. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, ela é complexa. Vou só emendar uma outra pergunta. Você falando assim, está sendo massa ser reconhecido. Você está falando de quê? Qual tipo de reconhecimento? Eu acho que é um reconhecimento geral, assim, é do mercado, é do mundo da música, né? Acho que eu tô começando a ser conhecido agora. Acho que é esse, reconhecimento. Que antes, né, eu tinha lançado, o que foi? Eu lancei vários singles, né? E esses singles foram incríveis, assim, deram uma outra, foi um passo na minha carreira, sei lá, atingi 100 mil ouvintes mensais, atingi 500 mil ouvintes mensais, atingi 800 mil ouvintes mensais, que foi quando a gente lançou Desligado, né, que lançou em parceria com o Jantassi. Isso foi legal. Só que o que acontece? A música ela atingiu 10 milhões de streams, né? Mas a gente ainda estava num processo de construção do que é o Iago. As pessoas não sabiam quem eu era. Eu conhecia a minha voz. Muita galera conhecia a minha música. Às vezes conhecia uma música ou outra, assim, mas não existia uma relação de conexão do trabalho com a minha pessoa, né? Isso não estava sendo criado, ainda não tinha sido construído. E agora isso está sendo construído. O meu nome ele começa a carregar alguns significados, alguns simbolismos, né? Quando é falado, assim, acho que o reconhecimento é isso. Acho que é isso, é de estar migrando agora de obra para persona, saca? Eu vejo isso acontecer, isso é bem legal. E o boca a boca, né? Tipo assim, pô, tava em tal lugar na praia e vieram perguntar se conhecia seu trabalho. Ou se não, agora no BBB, o bicho falou lá, né, na repescagem lá, ele falou, não, se eu pegasse líder, eu ia falar pra tocar em água própria, tá ligado? Acho que mora um pouco aí isso, assim, você fala, caralho, o bagulho tá crescendo, né? É legal lidar com isso, é gratificante, né? Acho que é o que todo artista busca. É um alívio, é massa. Fechou. Só para a gente fechar aqui, eu vi lá nas suas redes sociais, né, que você colocou lá que vai estar pela primeira vez em Portugal esse ano. E eu queria só saber, assim, sua música tem te levado a muitos lugares, você mesmo disse lá na publicação. E onde você espera que ela ainda te leve? Que bela pergunta. É... Porra, eu espero que ela me leve para todos os lugares que eu ainda não fui, tipo a Europa, por exemplo, né? Tipo assim, tipo bons restaurantes, né? Que é onde eu tô frequentando, tipo pessoas incríveis que eu tô conhecendo, tipo me aproximar dos meus ídolos, né? Que é o que vai acontecer agora no Sensacional com o Criolo. Eu espero, acho que daí pra cima. Eu tô um pouco mal acostumado, eu acho que tá acontecendo muita coisa boa junta. Mas eu espero isso, eu espero conhecer o mundo, eu espero poder também impactar positivamente na vida de quem me escuta, saca? Alguma forma, e é muito subjetivo, né? O impacto, assim, que eu tá sendo, sei lá, um Messias ali no que tá falando. Às vezes é uma melodia que vai tocar alguém, que vai mudar a vida, o dia de alguém que tá escutando apenas pela sonoridade, saca? Acho que eu espero isso, eu espero que se abram os caminhos e que seja uma troca sempre, seja uma troca. Quem também tem um novo EP na praça é Lourdes da Luz. Devastada saiu agora no começo de março, com 4 novas canções que expandem ainda mais a sonoridade que ela vem cultivando há tantos anos. Talvez você ligue a Lourdes a uma cena do rap, o que faz sentido, ela de fato faz parte desse local, mas agora, ao lado do núcleo de produção Quebrante, ela explora territórios sonoros bem diversos. E ela falou sobre tudo isso no papo que você ouve agora. Lourdes da Luz, devastada. Quem é que não está se sentindo assim nesse momento, né? Mas eu queria te perguntar sobre o EP. Como você acha que ele chega, que ele se encaixa na sua discografia? E o que ele representa neste momento na sua carreira? Bom, primeiro nasceu Devastada mesmo. E como eu achei um nome muito simbólico para o momento todo que a gente viveu coletivamente.
E, em paralelo a isso, processos meus, né, pessoais. Eu acho que eu estou sempre olhando para isso, né, escrevendo a partir das minhas experiências, mas sempre, obviamente, conectada com o espírito coletivo. Uhum. Então, eu trago sempre essas referências políticas, né, e do mundo, mas para trabalhar sentimentos muito pessoais mesmo. Ao mesmo tempo que universais, como somos todos humanos, né? Então as dores são próximas, né? Então foi isso, por isso que veio esse nome Devastada. Era um projeto que tem mais músicas, né? Eu soltei só essas 4 agora, né? Mas com Quebrante nasceram mais músicas que a gente vai lançando e que vai fazer parte desse mesmo projeto, né? Como é uma parada de forma independente, onde eu estou arcando com todos os custos também, né? Eu fui por partes. Mas ele nasceu, essas músicas começaram a nascer pré-pandemia, outras foram durante a pandemia, né? E me trouxeram muito uma coisa também de aonde eu ia buscar o alívio desse momento, né, que a gente estava vivendo, e também para as minhas dores pessoais, né? Então, acabou que não foi exatamente o foco no cenário político pandêmico, né? E mais no renascimento que a gente ia ter que galgar aí, a gente ia ter que fazer nosso próprio parto, vamos dizer assim, pós-pandemia. Então, foi um pouco essa ideia. Pós-devastação, o que fazemos agora, né? Exatamente. Então, muito uma coisa conectada também com a natureza, assim, né? Quando começaram as queimadas e as queimadas criminosas também, eu falei, nossa, gente, é realmente esse processo que a gente vai ter que passar, não vai ser do dia para a noite, sabe? Não vai, tá bem claro agora, né? Que mesmo o cenário político mudando, tem muito trabalho a ser feito. Então, é um pouco isso, mas ao mesmo tempo que trazer essa leveza também dos relacionamentos amorosos leves, né? Enfim, prósperos e tal, porque eu acho que é onde a gente às vezes reabastece também nossa bateria, mas é assuntos que eu também não falo muito nos raps, né? Então, eu confiei muito em como as músicas foram surgindo para mim, né? Há tempos atrás eu falava, não sou cantora, não vou cantar, não deixa essa para depois. E aí eu falei, mano, quer saber? Deixa eu fazer o que eu tô achando que eu tenho que fazer e não me colocar numa caixinha, porque depois, sabe? Mas foi um processo longo, porque foi à distância também. Onde ele se encaixa na minha carreira, eu acho que se encaixa como realmente uma nova fase. Uhum. Para mim, é tipo uma inauguração definitiva de um outro momento estético, que mantém uma essência, né, do que eu sempre fui aí, dos 20 anos. Eu consigo enxergar hip hop pra caramba nesse trabalho, apesar de não ser, né? Sempre fui uma pessoa ligada às fronteiras aí da música, às coisas mais híbridas e mais misturadas, mas eu acho que eu estou me inaugurando aí como uma outra voz que eu não conhecia, né? Uma voz nova que está em desenvolvimento, para falar a verdade. Sim. Antes de falar mais sobre a estética do disco, quero voltar à questão temática, porque me chamou muito a atenção o termo músicas docuficcionais. Achei muito interessante. É o tal do baseado em fatos reais, né? Mas é poesia, mas é arte. Conta pra gente um pouco como é que você gosta de brincar com isso, né? De olhar pra realidade e poder criar poesia no meio disso. Eu acho que essa é a missão do poeta mesmo. Minha escrita nunca foi literal, né? Mesmo se tratando do rap. Em alguns momentos eu até consegui um pouco mais dessa sintonia com essa linguagem específica do rap, que é realmente literal muitas vezes. Mesmo fazendo analogias, né? Mesmo tendo metáforas, o rap traz uma parada mais literal do que a canção. Isso é fato, assim, do que a canção que eu digo da língua portuguesa dos compositores que eu amo e tal, né? Sim, perfeito. Dos grandes mestres aí da MPB. E aí eu sempre tive um pouco mais desse lado subjetivo nas minhas letras. E aí eu falei, esse é o meu jeito de me comunicar, né? É enxergar para a realidade, é sentir essa realidade e aí criar em cima disso, né? Criar em cima disso novidades, novas ideias, né? Não é novidades, novas ideias a respeito disso.
Então, de temas que às vezes já são totalmente, por exemplo, sei lá, Dólar é uma música que é sobre um amor romântico, estável, um casamento, vamos dizer assim, e era exatamente o oposto do que eu estava passando. Eu estava passando por uma separação, né? Então, era a vontade de conhecer algo assim. Então, não necessariamente você vive na pele, você imagina coisas. E vive na arte. Eu acho que os atores, né, são os que mais se beneficiam disso, né? E esse termo docuficcional eu vi para algumas coisas, né? Surgiu aí quando minha filha queria ver Megan, e ela é muito pequena ainda, né? Ela adora uma história de terror, mas ao mesmo tempo, na hora de ver mesmo, ela meio que, opa, vamos, sei lá, né? Fica com medo, né? E eu não sou muito afim de filme de terror, né? Tem aquelas mesmo, embora vi vários já, mas... E aí estava escrito como docuficcional, o gênero. Eu falei, nossa, que gênero maluco. E eu tinha feito umas fotos com uma amiga minha, a Bruna Munique, e a gente simulou cenas em cenários reais, né? Eu não estaria ali na vendinha do mano africano sentada como se fosse minha. Mas aí eu tinha pirado nessa ideia de um documentário ficcional, antes mesmo de saber o termo. Aí eu falei, nossa, é sobre isso, Devastada, né? Antes de ter visto que isso é um gênero. Aí eu falei, porra, que legal, deu uma sintonia, assim. Eu já tinha escrevido sobre essa ideia de um documentário ficcional, né? Uhum. Inclusive, eu tava vendo Batatinha ontem, um filme que é sobre o Batatinha, do samba de roda, né? É samba de roda, o samba baiano de origem também, não só o de roda. Uhum. Mas, e aí, a galera que tava documentando, eles participaram, é um filme... que começa já com uma simulação de uma cena do professor pedindo documentário. Quem é Batatinha, professor? E não sei o que e tal. Eu falei, nossa, eles vão fazer um documentário sobre o Batatinha ficcional também, né? Porque eles aparecem, os documentaristas, no centro do enredo ali, do roteiro e tal. Então, eu acho que é isso, assim. É uma criação da realidade, baseada em fatos reais, exatamente. Muito legal. Também eu gostei de como explicitamente você coloca a sua perspectiva como mulher latino-americana nessas músicas. E eu queria te perguntar, assim, porque isso na verdade é algo que a gente percebe na sua discografia como um todo, que é você colocar a sua voz, o seu corpo, em prol de outras vozes, né? Eu sempre trabalhei muito com referência, eu acho que isso também é uma coisa do rap, né, de citar suas referências, de reverenciar. Mas eu acho que, assim, ao longo dessa história também é a descoberta de identidade, que eu acho que está todo mundo passando, é um processo também coletivo. E a ideia de decolonialismo, de arte decolonial, também é uma coisa que eu fui tendo contato no pré-pandemia ali, eu não sabia que existiam esses termos, né? Então, foi muitas informações que foram começando a rolar, e a ideia de Abya-Yala, que é desde a América Central, até um pouco, né, ali do México, tal, para baixo, né, da base da América do Norte até aqui embaixo, assim, e, tipo, isso ser... qual que é essa identidade, o que a gente tem em comum e o que nos separa, porque o Brasil é uma ilha no meio dessa América Latina. Então, a gente é brasileiro, mas a gente é latino-americano também. Uhum. E, assim, a nossa branquitude é altamente privilegiada num lugar onde não deveria, né? Ao mesmo tempo que a gente não é os nossos colonizadores também, né? A gente já é outra coisa. Então, tem que se pensar nessas dores aí do que é morar abaixo da linha do Equador. É diferente. Maravilhoso, com certeza. Voltando agora à estética, voltando agora à produção do disco Junto ao Quebrante. Eu anotei a seguinte frase: musicalmente acontece muita coisa em 4 faixas. Foi o que eu anotei aqui antes de falar com você. Conta um pouco como é que foi essa... Eu vou chamar de intenção, né? O meu palpite é que foi uma intenção de fato, fazer muita coisa acontecer musicalmente. Passear por vários territórios num curto espaço de tempo. Bom, eu vou te falar que intencionalmente não foi, eu fui amarrando depois, Olha que né? legal. Eu fui vendo quais beats eu ia querer utilizar, porque o Will manda umas coisas cruas, e aí eu vou vendo onde que eu vou tendo inspiração, foi tudo feito à distância, né? Uhum. E como eu te falei, tem outras faixas que ainda não saíram, tem uma que eu fiz que era para sair junto e que não saiu por outras questões políticas também, mas enfim, as influências que eu acho que a gente tem são todas aí, né? De brasilidades, dos hard grooves e tal. Tem uma coisa que eu acho nessas faixas, que é o híbrido dos beats, mas são produzidos todos eletrônicos, né?
mas com instrumentos orgânicos, então elas são faixas muito legais com banda mesmo, é uma coisa mais orgânica, mas as influências aí realmente são diversas, né? Minha ideia era muito trazer o sabor das músicas do Nordeste, assim, para as faixas, como que eu ia conseguir colocar o forró, o shot nas músicas. Dólar também é uma que não tem nada a ver com o resto, parece, em termos de beat, né? Mas no final das contas acaba sendo, que é o mesmo produtor, os mesmos músicos. Eu acho que a unidade fomos nós, sabe? Tipo, minha linguagem e a produção dos caras e tal, porque realmente o negócio foi bem amplo, assim, né? Não me preocupei muito com o gênero. Lourdes, eu fico curioso também, assim, eu sou muito fã de artistas que se redescobrem, que se reinventam, que buscam novos caminhos, mas quando eu olho em volta, conversas com amigos meus, comentários de leitores e ouvintes do Música Pra Ver, eu percebo que nem todo mundo compra essa ideia sempre. Quando você vai entrar um novo capítulo, como você comentou, existe um lado seu que entende isso como um risco? Eu sempre me arrisquei muito, então eu não sei que se as pessoas, eu acho que as pessoas já nem esperam nada de mim mais, assim. Ficaram aquelas que iam ficar mesmo ao longo dos anos. E aí agora a gente pode conquistar outras, né? A cada trabalho a gente vai pensando em conquistar outras e só fica quem tem que ficar. Eu acho que rola essa peneira mesmo a cada trabalho que eu lanço, porque sei lá, uma pessoa que me conheceu numa cypher, vamos supor, tá um monte de mano ali e que eu chego com o meu verso, blá, 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 tipo num trap, sei lá o quê, eu vou porque me convidaram, porque eu tenho maior respeito pelo mano que me convidou, sei lá o quê, você sabe, eu não tô nem aí. Porque eu sei que eu vou aplicar a minha verdade numa roda de samba ou no Barões da Pisadinha, eu não tenho, tipo, sabe? Tipo, me chamou, eu acho foda o trampo, eu vou. Sempre foi isso. Agora, o meu direcionamento, por exemplo, teve uma quebra muito grande do primeiro disco para o segundo. Aí eu senti. O meu primeiro disco é super orgânico, super ligado aos lados B da música brasileira, e tem Hermeto Pascoal. E aí, daqui a pouco, no segundo disco, tem Heavy Baile. Antes do Heavy Baile bombar. Aí, tipo, deixa as pessoas confusas, né? E eu sei que poderia ter uma coisa um pouco menos abrupta, mas sei lá, é como as coisas fluem para mim e o que eu tô escutando na época. Eu lembro que eu tava muito na vontade de fazer um live PA bombadão com subgrave, entendeu? E aí, tipo, quem tinha visto o show antes, que era baixo acústico e DJ com picape, fala, pô, mas tá estranha essa Lourdes aí e tal. Mas muita gente gosta de todos os trabalhos também. Tipo, a base mesmo gosta de tudo. Há muito o que se falar e também há muito o que se escutar quando o assunto é russo passa a pulso. Mas um dos assuntos mais recentes na sua carreira é que a APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, escolheu seu disco Alto da Maravilha como o melhor de 2022. Esse disco é uma parceria de Russo, Antônio Carlos e Jocafe, e tem Curumim, Zé Nigro e Lucas Martins na produção. Participam dele Karina Burr e Gilberto Gil, ou seja, é de fato uma obra pesada, só com nomes muito relevantes da nossa música fazendo parte dela. Bom, o papo com o Russo foi sobre esse disco, mas muito além dele. Ele falou de Baiana System, ele falou de criatividade, e vou ser sincero com você, é só ele abrir a boca que dá vontade de ficar escutando ele falar por horas. Russo Passa Pulso, que bom poder conversar contigo sobre Alto da Maravilha, esse disco com Antônio Carlos e Jocafe, que acabou de receber o título, nada mais nada menos de que melhor disco de 2022 pela PCA. Quero te perguntar, o que pra você um título desses, de melhor disco, significa como artista, como músico e também como um profissional da música, né? Para mim significa espalhar. Tem um sentido de espalhar. Sempre que alguém fala que algo está sendo, esse disco que foi feito em 4 anos, pandemia, com Antônio Carlos Jocafe, e que passou por várias pessoas, vários processos, várias pessoas fizeram ele acender, né? De novo, quando estava em movimentos mais tal, com seus processos, métodos na internet, fora da internet, tudo que aconteceu nessa caminhada.
e que fala que foi o melhor disco, eu lembro de todas essas pessoas, né? Lembro de todas essas relações, e aí me vem esse sentido de espalhar para todos os outros discos, né? Porque é um processo que todos estão vivendo de uma forma. Muitas das vezes, essa relação do melhor é porque todos passam por o mesmo processo. Uhum. Então, ali é como se estivesse gratificando todas as pessoas que estão lutando pela mesma coisa, a arte e cultura no Brasil, né? É simbólico. É um pouco parecido como a gente tem um dia só para falar sobre o dia da mulher, o dia do isso, do aquilo, mas são todos os dias. Então, a gente também espalha para todos os outros processos musicais, né? Que a gente sabe que é o método, é o processo, é o meio, não é onde chega. Que lindo, né? É um símbolo, de fato, como você falou, é um monumento, né? Que nos faz olhar para toda essa cena e relembrar que tem muita gente, então... Muito parecido quando você chega em cima de uma montanha, que você olha para baixo e vê aquela beleza toda. É lá embaixo, a beleza toda. Chegou lá em cima, você fala, tá, mas nossa, entendi que era onde eu estava, tudo aquilo, o processo é lindo. Olha quanta gente, olha quantas árvores, olha quanto momento. Não sou eu que cheguei em cima, é o que tem embaixo que me fez estar aqui para venda, paisagem. Muito bom. E por falar em muita gente, esse disco é repleto de parcerias, né? A começar porque são vocês três ali juntos, mas também tem vários produtores, tem participações especiais de gente como Karina Burr e Gilberto Gil, um tal de Gilberto Gil, que tá aí no disco com vocês, né? O quanto para você é importante estar em coletivo? Muito. Coletivo é gente, né? Quantos órgãos tem dentro de você aí para você? Você é o coletivo. Verdade. A gente está cercado de coletivo, a gente é feito de coletivo o tempo todo, né? E coletivo interno, entrando em contato com coletivos externos, é como se o organismo tivesse mais vivo ainda, né? Vários pulmões, vários corações, vários todos, e a gente batendo junto com isso. E conseguir sintonizar esses aparelhos, né? Você conseguir sintonizar esses aparelhos, o mesmo batimento cardíaco para todo mundo, a mesma emoção para fazer a música. Quando você consegue sintonizar, né, a música com Karina Burr, me dá um beijo, um cheiro, um aperto de mão. Aí que você lembra da história, Karina Burr foi através do Goma Laca. Eu já conhecia ela, mas quando eu vi ela cantando, ainda onde eu vim de lá do Piá, né? E eu olhei com Letieres, com todo mundo, eu vi ali, eu fui pro hotel e ficava ouvindo patá, 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 papadá, padá. E eu falei de voz, sofejei de voz dessa melodia toda, papadá, padá, dá, 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 babá, babá. E eu fiz essa melodia toda de voz e botei no celular e botei o texto Frevinho para Karina. E depois virou Olhar Rapidão. Então, é importante estar em coletivo porque é de coletivo. Os órgãos são todos, somos um coletivo de um. São vários órgãos aqui trabalhando para que eu sinta algo, que eu fale algo. Então, é de dentro para fora, somos todos coletivos. Isso aí não foge de nós. É a necessidade. Foi assim que a gente saiu da pandemia. O disco atravessou a pandemia, atravessamos porque somos todos coletivos e tivemos uma sintonia para poder sair dessa história. Então, para mim, é fundamental. E o disco teve Gilberto Gil, teve Karina Burr, Djalma Corrêa, acervo de Djalma Corrêa que fez sua passagem agora, nesse ano anterior, aí, nesse processo, foi muito sentido, a gente deixa todos os nossos sentimentos com isso, que esteja em paz, e é um grande arquiteto da música brasileira, baiafro, e toda essa relação. A obra dele está viva, vamos lançar discos de Djalma Corrêa, vamos pesquisar os acervos de Djalma Corrêa, ele é brilhante, ele levava gravadores de fita, gravadores de imagem para todos os processos, desde a época do Vila Velha aqui com Gilberto Gil e todo esse encontro todo, Caetano, a galera toda, Maria Bethânia Gal, ele estava no meio de tudo e ele tocou, inclusive Mirei Mirei tem percussão dele e é uma música abençoada do disco. Maravilha, maravilha. Olha só, Russo, você tem muitas possibilidades de criação, né? Você tem Baiana System, você tem sua carreira solo, você tem também esses encontros como esse com o Antônio Carlos Jocafe. Eu fico curioso para te perguntar, como é que você escolhe seu próximo trabalho? Como é que você sabe como que vai ser a sua próxima obra? A gente fica prestando atenção para saber qual o próximo trabalho que está escolhendo a gente. Na real, às vezes uma música que eu fiz hoje, ele não tem nada a ver com o que vai vir pela frente. Aí ela só vai aparecer daqui a 30, 20, 15, 5, né? Porque ela tem uma mensagem que veio ali que você fala, hoje, o que está acontecendo? E aí chega uma outra pessoa que você conhece em 10 anos depois e fala uma coisa que era daquela música, você fala, nossa, vamos fazer isso. Cara, eu fiz um negócio. Aí uma pessoa chega com uma coisa, eu fiz um negócio.
e isso vai se conectando. Então, na real, a gente é escolhido, assim, pelos temas. Nesse tipo de método, nesse tipo de processo musical, nesse tipo de coisa que eu vivo, é muito disso, assim. A gente faz, depois que a gente faz as músicas, a gente ouve, vê o que está acontecendo no mundo, e o mundo vai gritando para você também, e aí você vai entendendo o que é que aquela música está querendo dizer para você, né? É meio assim. Uhum. O processo se encaixa assim, com Baiana é assim, né? Tem sido assim, o Alto da Maravilha, O Futuro Não Demora, já foi um disco extremamente coletivizado, falando de música brasileira, tinha ali Curumim, né? E é a pessoa que é meu amor musical, minha paixão musical, de todo esse elo com Antônio Carlos Jocafe, que vem depois do Paraíso da Miragem, é o maestro Biratã, como ele se transforma dentro dos projetos, seja com Baiana, seja com Afrosinfônica, seja no projeto solo dele que vem aí, né? E vai agregando cada vez mais pessoas dentro desse processo. E aí a arte vai mostrando para a gente qual é o caminho, assim, qual o assunto, qual o mote que estamos vivendo. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra uma vez que eu ouvi uma teoria que se aplicava a fotógrafos, que diziam que todos os fotógrafos estão sempre em um estado de atenção inconsciente, porque sem você notar, você está o tempo todo observando ao seu redor para ver o que pode virar uma fotografia. E acho que no seu caso fazer música é muito parecido, né? A fotografia da música que está no momento, né? Certa feita, o músico do Baiana, João Meirelles, falou isso, né? A música ali, como ficou, foi essa. Ela fica a fotografia que tirou do momento. E é muito interessante. A gente preza por essa fotografia para ter nuances, para ter relação e conexão com as suas épocas, que quando a gente ouça, ela transforma a gente, por mais que depois que você ouça o público cantando ela vira uma pessoa afastada que olha para você, sabe? Mirei, Mirei hoje em dia, Truque hoje em dia, Pitanga hoje em dia, essas músicas todas, Veneno hoje em dia, essas músicas que tem tão pouco tempo que nasceram, no palco ali de São Paulo, ela já olhava para mim como se ela não tivesse nada a ver comigo, assim. E eu falava, nossa, ela já tá durona assim, me olhando e tal, que loucura é essa? Era só eu que falava isso. Minha boca comeu veneno. E ela cria outras referências de outras estações. Acredito nessa ideia da fotografia musical muito, e acredito acrescento isso que você está falando, a como Jocafe caracteriza a compositora, o compositor, a composição. São prestadores de atenção. São extremos prestadores de atenção. Extremas antenas e prestadores de atenção. Então vai do momento de fazer a música, do momento de ouvir a música, do momento de entender o que a música está te dizendo frente ao público. Uhum. Você comentou do público cantando a sua música, e eu vou fazer uma interpretação minha agora. Russo, por favor, fique à vontade para discordar. Mas eu tenho para mim, assim, que quando eu olho pra Baiana System, que é uma banda que tem sido cada vez mais uma das maiores do Brasil hoje, seja aos olhos da crítica, seja recebendo o Grammy Latino, mas principalmente é que eu queria chegar aos olhos do público. Eu penso que mesmo com esse currículo, mesmo com essas laureações, com essas nomeações, a prêmios, a indicações, a títulos que a banda pode receber, quando o trio elétrico tá ali, o navio pirata tá ali, o público inteiro tá cantando, seja num festival ou seja na rua, onde for, eu penso que é um índice de reconhecimento da música que vocês fazem que não tem maior, né? Tenho percebido. Esse ano foi muito clássico para ter a percepção aumentada desse processo, porque a gente saiu da pandemia, né? O hiato de 2 carnavais, e saiu também de um carnaval muito explosivo antes da pandemia, né? Onde a gente sentia que o muro estava subindo, né? As dificuldades, os gritos, os processos de dificuldade de ocupar, de ser respeitado, né? De ter uma linguagem única para pedir respeito, para pedir espaço, para pedir proteção, para dizer que não estava concordando de uma forma respeitosa, sem precisar ser uma pessoa que não é mais humana, porque não concorda, somos humanos e também podemos e tal. Aquela coisa toda, assim. Então, no final da história, a gente ficou na tampa de uma panela, e quando entramos nesse último carnaval, eu comecei a perceber o quão simbólico e forte isso é, né? Essa coisa do carrinho, que é um navio, que é uma metáfora, que o povo é feito de água e é mar de gente, e que eles pulam de acordo com o que eles ouvem do som. Então, se eles estão próximos, eles pulam primeiro, o que está mais afastado pula depois. E aí começa a criar uma onda sonora mesmo, que desenha em cima da multidão uma relação de mar de gente metafórica, porque também somos feitos muita parte por água. Então, a vibração e o desenho que o som tem na água
microscópios já mostraram, num tempo de modernidade, que elas se transformam e que isso é extremamente real, assim. Então, Sim. tudo se torna um rápido acesso do subjetivo para o objetivo. E aí a coisa se transforma de uma forma também que não é só física, né, concreta, mas também temporal, né? E aí fica presente, passado e futuro sempre vindo para aquele momento onde as pessoas conseguem transformar memórias, lembranças, saudades em ações, em comportamentos, em lágrimas, sorrisos, em coisas que são muito objetivas no grau da comunicação. Então a música tem feito isso, o Navio Pirata tem sido um símbolo, né, muito forte, catalisador, assim como a máscara no Baiana é um símbolo muito forte, catalisador, que dá a permissão que a pessoa transpareça o espelho, ela não diz o que... A pessoa que tira o critério do que ela quiser da máscara, se é susto, se é amor, se é reverência, se é ela, se não é ela que tira disso, e o navio virou esse catalisador de informação também ali. Foi um ano muito importante para entender a singularidade de uma multidão, assim, de como isso funciona. E sobre críticos e pessoas que ouvem, e entendedores da música e tudo mais, no final das contas são todos público. São todos público. Ouvintes, é muito né? massa. Até eu sou público. Exatamente. Concordo muito. Russo, tem um outro indicativo de popularidade, de reconhecimento, agora com os olhos não só da crítica, mas do mercado, que aqui no Brasil a gente tem esse índice muito forte de a banda que tocou na novela. E o Baiana System não só estava ali numa trilha de novela, como estava na música de abertura, que é algo muito repetido todos os dias na televisão. Do lado daí onde você tá, você consegue medir a popularidade que se ganha ao estar nessa situação? Não, a gente não consegue, não. A coisa da música da novela é porque a gente sempre gosta de... O processo da gente de discutir arte antes de fazer arte, que a gente acha que discutir arte já é fazer arte, é falar, pensar os motes, samba aqui, vai na Itaparica, aí fala buli-buli, mestre buli-buli, aí lorimbau, aí constrói, aí entende o que é que está querendo dizer, aí sul-americanidade, sul-americanidade, linguagem, espanhol, português, por que a gente não entende, por que a gente não... Quando a gente faz tudo isso, isso já é o processo musical, isso já está fazendo a gente... É como se fosse preliminares, a melhor parte. As preliminares, né, desse processo. Então, no final das contas, a gente começa a perceber, o Baiana, quando volta sempre para Salvador, depois de shows fora e tal, volta para uma coisa que é muito artesanal. E aí o artesanal é tipo, pensa uma pessoa, depois daquela multidão de máscara, pensa uma pessoa cortando uma máscara com a tesoura. Botando elástico. Sim. É quase aniversário de criança, é quase o São João, aí fica minimalista. Aí você vê o outro com um banquinho, violão sozinho, a guitarra baiana tocando baixinha no canto, ali afinando. Isso tudo começa a virar uma coisa artesanal. E eu acho que isso ajuda a gente muito também a recriar, renovar, né? A reprocessar, a desconstruir de novo, né? A passar por momentos muito difíceis de desconstrução que a gente tem na nossa trajetória. Claro, um processo desse que as pessoas entendem é um processo doloroso, porque dor e amor, né? A gente precisa desapegar e voltar e tudo mais, e volta para a singularidade, e a gente perde o tato da quantidade de pessoas. E a relação da novela, que é essa relação com todas as artes, música para dança, música para personagem, vem muito dessa cultura baiana, Antônio Carlos de Jocafe, né? Eles fizeram muitas coisas dentro de roteiros, a gente adora ver isso dessa forma. Caiu a ficha, assim, que a gente tem esse processo, eu sigo muito esse processo. Eu sou extremamente aluno de Antônio Carlos de Jocafe, então eu gosto de fazer música para personagens, para criar aspectos outros e dialogar com as outras artes. Tomara que eu consiga fazer mais coisas assim. Cinema, né? Sim. E como é que tá com seus mestres, então, no disco? Nossa, é cheio de ar, argila e o sopro. É estar argila e o sopro, né? Já passou essa fase, assim. O primeiro show em Salvador, que foi o primeiro que a gente fez, foi incrível. A gente já está vivendo o ao vivo, né? Dos discos, né? Então, assim, e o processo de composição com eles é continuativo. A gente está vivendo um momento agora que a gente já está falando para todo mundo, porque a gente não vê nem sentido em esconder nada, porque tudo é hoje e agora, né? Tudo é muito presente. Então, a gente está vivendo um momento dupla de três, né? Que provavelmente seja o outro disco. A gente está vendo o que ele está dizendo para a gente, compondo música, a música aparecendo, e é dupla de três. Então, no meio desse processo todo, que as pessoas estão entendendo, cantando Mirê Mirê, estão começando a cantar as músicas, a gente está ouvindo,
tá aí acontecendo um novo processo de composição. E agora com o Antônio Carlos Jocasta, que são grandes mestres, tem esse processo todo, que abriu esse show de São Paulo, um personagem incrível, maravilhoso, chamado Luiz Carlos Bahia, que é um cara que escreve teatro, escreve novelas, já fez peça, estava com todo mundo, um cara incrível. Ave Maria, eu não sei nem designar, ele é músico também, eu não sei dizer o que ele é, porque ele é arte, ele fala, eu transpiro de pensar. E aí tem o personagem dele, Raimundo, que fez o prólogo ali, abriu o espetáculo, e de repente o espetáculo estava cheio de poesia, explicando nas músicas de uma forma muito orgânica. Então, vem gente por aí, vem coisa por aí. Maravilha. E vem cá, Russo, retomando então agora tudo que conversamos aqui hoje, né? Pensando no melhor disco pela PCA, pensando o que Baiana System já recebeu como Grammy Latino, por exemplo, pensando em sucesso de crítica, em sucesso de público, eu tenho para mim que mais precioso que tudo isso é você receber essas indicações, essas laureações, fazendo a música que você acredita que você quer fazer, que é o que eu percebo quando eu ouço Alto da Maravilha, por exemplo, né? Não é um disco feito para ser reconhecido, é um disco que você acredita foi e fez, e que bom que pode ser também reconhecido pelos outros, né? Muito, sim. Eu tenho sempre a dúvida. A dúvida e a certeza, assim, a dúvida eu tenho sempre. Será que as pessoas vão entender? Né? Sempre a dúvida, sempre. É uma dúvida, a dúvida que tinha no Paraíso da Miragem, a dúvida que tinha no Ministério Público do Sistema de Som Perambulante na rua, botando e fazendo sound system, a dúvida que tinha no Paraíso da Miragem tocando músicas como Flor de Plástico, e encostava assim, a pessoa olhava para mim e falava, o que é isso? Que lástima! E depois a dúvida que tinha, eu gritando em cima do baiano, e a pessoa tá, mas é o que lá? Essas dúvidas todas, e tudo, sempre uma dúvida, sempre uma dúvida, sempre uma dúvida. E quando vem com a certeza pela boca do público, a gente fica muito feliz porque a gente é público. Então, assim, é como se a gente estivesse sendo verdadeiro com a gente. Ser verdadeiro com você é perceptível para os outros. Então, todo mundo fala, ah, entendi, também estou sendo verdadeiro comigo mesmo e tal. É meio que isso, um respeito ao entendimento de ser humano, né? De cada sentimento, de cada coisa, porque a música é isso, né? A música trabalha com isso. Esse tipo de arte que a gente trabalha é basicamente isso. Então, essas exposições de sentimento que a gente faz, quando o público também consegue ser conectado com isso, a sintonia é fina. Eu sempre tive dúvida, isso é pessoal, né? Falando bem pessoal, né? É muitos coletivos, muita história. Eu sempre tive muita dúvida de como isso ia acontecer. Agora, no Alto da Maravilha, dúvida constante a todo momento. A todo momento, assim. Muita dúvida de como isso ia ser digerido, se as pessoas iam entender. Sempre muita dúvida. E isso é natural. Acho que essa incerteza, esse frio na barriga é muito parecido com aquele que a gente sente quando vai subir no show. Mesmo depois de tendo feito milhares de shows, você fica... E a pessoa olha pra você e fala, menino, como assim, cara? Relaxa. É meio isso. Termina aqui, então, mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Eu quero te convidar mais uma vez a visitar a página deste episódio no musicapaver.com, lá na aba podcast. Aí você pode ouvir e ver tudo o que foi dito por aqui. O Música Pra Ver é uma produção 100% independente. Participam desse episódio Guilherme Gurgel e Vitor Henrique Guimarães. A trilha sonora é de O Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.